A verdade é que quando as pessoas esperam pouca coisa de você, fica bem fácil superar a expectativa delas. Olá, eu sou a Laísa, você está no Passe Adiante. Enquanto pessoa com deficiência, por diversas vezes eu escuto que eu sou bastante corajosa, um exemplo de superação. Várias coisas que eu não me vejo sendo. Eu só me vejo um ser humano fazendo o que eu posso na medida do que eu consigo. E o que eu percebo e o que muitas pessoas com deficiência também devem perceber é que, na verdade, as pessoas à nossa volta não esperam nada da gente. E na medida em que elas não esperam nada da gente, fica muito fácil superar a expectativa delas. E fica muito fácil também a gente não ter expectativa nenhuma em relação a gente mesmo. Isso é muito ruim. Coisas que para a maioria das pessoas sempre foram assuntos, tipo, o que você vai ser quando crescer? Você quer casar? Você quer ter filhos? Você quer viajar? Você quer pular de paraquedas? Você quer qualquer coisa? Sempre, para mim, e acredito para muitas pessoas com deficiência, sempre foram não assuntos. Ninguém nunca me perguntou o que eu queria ser quando eu crescesse. Ninguém nunca perguntou se eu queria ou não ser mãe, se eu esperava ou não me casar em algum momento. Ninguém nunca questionou, se importou com o fato de eu passar por várias experiências abusivas, violentas, traumáticas, porque eu simplesmente não existo de fato para essas pessoas. Eu existo enquanto obstáculo. Eu existo enquanto pedra no sapato que você não pode arrancar. Eu tô falando de mim, mas isso se aplica à realidade de várias e várias pessoas com deficiências e pessoas de outras minorias, mas as outras minorias, elas conseguem falar por si mesmas e nós, pessoas com deficiência, não. A gente até fala, mas as pessoas não escutam. A nossa humanidade, a nossa existência, ela é invisibilizada, ela é invalidada todo santo dia, quase 24 horas por dia. E ninguém fala sobre isso. Como é que quase 15% da população mundial é tratada como extraterrestre quando aparece em algum lugar? É muita gente para que você, quando se depara com uma pessoa cega, com uma pessoa na cadeira de rodas, com uma pessoa com deficiência auditiva, com uma pessoa usando muleta, com uma pessoa X, fique tão impressionado, fique tão surpreso, fique tão chocado. Fique se perguntando se aquela pessoa realmente devia estar ali. Se você quer mesmo ter aquele trabalho a mais para atender aquela pessoa de uma maneira digna. Eu não tô nem falando para atender de uma maneira boa, mas para atender de uma maneira digna. Quantas vezes eu não saio por aí acompanhada e as pessoas, ao invés de se dirigirem a mim, se dirigem ao meu acompanhante? Quantas vezes andando sozinha e as pessoas para quem eu preciso pedir uma informação, uma ajuda, alguma coisa, veem que alguém está do meu lado e já pressupõem que aquela pessoa está me acompanhando e perguntam para ela e não para mim. O que é que eu quero? Como é que eu quero? Quando perguntam como é que eu quero alguma coisa. E esse espaço do canal, quando ele foi pensado inicialmente, era para discutir todas essas coisas, e eu fui chegando à conclusão de que não adianta falar com as pessoas, porque são não assuntos. São coisas sobre as quais ninguém quer falar alguma coisa. Ninguém quer ouvir alguma coisa, ninguém quer discutir de fato. Mesmo entre as pessoas com deficiência, a maioria delas, e inclusive as que têm oportunidade de alcançar mais pessoas, na ânsia de difundir a importância de se falar sobre deficiência, muitas vezes acabam reforçando estereótipos que só prejudicam a nossa vida.
É importante e necessário, sim, que existam leis de cotas, que existam benefícios de prestação continuada, que existam uma série de ações afirmativas para a inclusão de pessoas com deficiência na sociedade, sim, mas essas mesmas ações são implantadas e implementadas de maneira errônea, e a maioria delas não é fiscalizada. Não adianta a ABNT me dizer que precisa ter uma rampa com a inclinação de X graus. Eu vou lá, construo meu prédio, faço a rampa num grau diferente, ninguém vai lá, fiscaliza, eu não sou multado e nada acontece. Não adianta ter uma lei de cotas que só separa cargos específicos para pessoas com deficiência, ainda que a pessoa com deficiência tem um excelente currículo para ocupar outras vagas na empresa. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. Isso não é coisa da minha cabeça. Eu escuto muito, né? Que é coisa da minha cabeça. Que as coisas não são bem assim. Eu me pergunto, será que eu habito um universo paralelo? Uma realidade alternativa em que só eu enfrento preconceito? Em que só eu sou vítima do capacitismo? E como que eu posso combater todas essas coisas que acontecem ao meu redor? Porque a gente está em constante posição de vulnerabilidade, mesmo não sendo efetivamente e necessariamente vulnerável. A gente está em posição de vítima, mesmo que a gente não esteja se vitimizando. A vitimização, a invisibilização, a anulação dos direitos, dos deveres, das vontades, dos anseios das pessoas com deficiência é quase que um programa de governo. É quase que uma cartilha que não vai deixar de ser seguida. E se você parar para pensar que hoje é muito melhor do que há 40, 50 anos atrás, é muito triste, porque se avança muito pouco. Quando comparadas a outras minorias, né, quando se fala de pessoas negras, de pessoas LGBTQIA+, como se não houvessem pessoas com deficiências dentro desses grupos, e sim, a militância, ela se coloca em caixinhas e é como se as pessoas fossem uma coisa só e elas estão brigando para não serem tratadas como uma coisa só, mas se colocam nesse lugar e nesse lugar elas permanecem. O movimento antirracista, o movimento anti-homofobia, o movimento antimachista tem espaço, tem voz, tem direito de existir, o nosso não. Por quê? Por que que entre as pessoas com deficiência tem as que são mais ouvidas do que outras? As que têm mais capacidade de falar do que outras? As pessoas cujas deficiências são invisíveis, que passam despercebidas? As pessoas que só, tô fazendo aspas, só estão na cadeira de rodas? Elas têm muito mais chance de serem ouvidas e validadas do que uma pessoa como eu que não enxerga, do que uma pessoa que porventura tem um déficit cognitivo, do que uma pessoa que esteja dentro do espectro autista, do que uma pessoa que tenha deficiência auditiva, porque qualquer deficiência que não seja motora é associada à incapacidade de pensar. Só que nós somos seres pensantes, nós somos seres desejosos de voz, voto, fala, feitos. Eu não sei por que eu continuo falando literalmente para as paredes. Porque os meus assuntos, os meus não assuntos, não alcançam o algoritmo, não alcançam quem precisa ser alcançado. E isso é muito triste. É muito cansativo, é frustrante.
Eu não sou super heroína porque eu consigo pegar ônibus. Eu não sou super heroína porque eu faço polidense. Eu sou só uma pessoa. Eu também reclamo da vida, eu também fico com raiva, eu também acho que as coisas estão uma bosta. Eu não sou exemplo para você se achar melhor que eu porque você acha que a minha vida é uma porcaria. A minha vida é uma porcaria em vários momentos, em vários sentidos, mas não porque eu não enxergo em si. A minha vida é uma porcaria e uma bosta em vários momentos, em vários sentidos, porque eu não enxergo, porque a estrutura física, atitudinal, não favorece minha existência. Se favorece a sua, agradeça todo dia. Porque você é um privilegiado. Você é uma privilegiada.